Pais amados, está começando mais um Tadel. Vamos juntos agora cultuar o Senhor nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor venha invadir os nossos corações nesse momento com a Tua presença. Que o Senhor venha encher, Senhor, as casas, Senhor, do Teu vigor, da Tua força. Porque o Senhor vive, o Senhor reina e o Senhor é o nosso Deus para sempre.
temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos, o Senhor está vivo. E nada temerei, nada. Ele vive, Ele reina. Diga isso. Ele vive, Ele reina. Ele vive, Ele reina. Ele vive, Ele reina. Sim, Ele vive, Ele vive, Ele reina. Ele vive dentro de você. Ele vive, Ele reina. 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 O Senhor vive e Ele reina. Em breve Ele voltará para nos buscar. Que o nosso coração, que a chama do nosso coração não se apague, mas que o Senhor seja o primeiro, o centro em nosso viver. Não esqueça disso. O Espírito Santo de Deus tem liberdade. Onde o Espírito Santo de Deus está, todas as cadeias são quebradas. Porque ao fluir da vida de Jesus, o Espírito de Deus é a vida que transborda. Não há medo, o teu Espírito está aqui, sinta a presença dEle. Encher o lugar dos nossos corações, onde o Espírito Santo de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, você que está cansado, seja livre. A liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós.
levante suas mãos aos céus. Eu quero declarar a liberdade de todo medo. Eu quero declarar a liberdade de toda mentira, de todo engano na tua mente. Se alguma coisa estava te prendendo, se alguma cadeia, algum grilhão estava te prendendo, eu quero declarar nessa noite liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Profetizo sobre tua vida todo medo, todo vazio, todo engano, toda mentira em tua mente agora seja tocada com a presença, com a palavra do Senhor. Declaramos sobre você a presença do Espírito, porque aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade, aí a liberdade. Nós declaramos liberdade, liberdade nas casas, liberdade nas famílias. Senhor, entre agora nessa casa, entre nesse quarto, levante essa pessoa. Oh Deus, entre nas famílias, entre em Garanhuns, em Pernambuco, abençoamos o nosso Brasil, declaramos a presença do Senhor. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus tu reina. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Vamos declarar mais uma vez. Liberdade. Nós somos livres. Somos livres. Livres. Liberdade. Saiba agora como contribuir com seus dízimos e ofertas. Através de transferência ou depósito bancário para a Caixa Econômica Federal, agência 0052, conta corrente 18820, operação 003. Através do aplicativo PagSeguro com o QR Code da sua tela, através do aplicativo Prover, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Código da nossa igreja é CCA 2020. Se você desejar, você pode também entrar em contato com o nosso tesoureiro, Walter Lopes. Queridos, que bom estar com você na sua casa, adorando o Senhor. Como é bom buscarmos o Senhor juntos como família do Senhor. Nessa noite nós queremos agradecer a Deus por tanta fidelidade, bondade, porque o Senhor é tão cuidadoso conosco. E eu quero ler um texto para você que está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 10. Fala assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação, toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Ao 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos.
Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer. E a tu dá força. Agora, pois, ao nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Que coisa linda, né? A oração de Davi ao Senhor. Ele reconhece que tudo vem das mãos do Senhor e que ele voluntariamente, junto com todo o seu povo, estavam dando ao Senhor, né, com um coração agradecido daquilo que Deus tinha dado para eles. Não é? Davi reconheceu que poder, grandeza, honra, glória, majestade, tudo pertence ao Senhor. Teu é o domínio, o reino, não é? Riquezas e glória vêm de ti. E ele então diz: quem sou eu, Deus? Para que eu e o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente. Gente, que coisa linda, um coração voluntário. Um coração que ama Deus e ama a obra de Deus. É tão lindo uma pessoa que valoriza as coisas espirituais. É tão impressionante como faz bem para a gente estar perto de uma pessoa que ama o Senhor com todo o coração, com toda a força, que ama o Senhor com o melhor que tem prazer em honrar o Senhor com o seu tempo, com os seus talentos e com o seu tesouro. Como é lindo você ver irmãos que quando recebe o seu salário, a primeira coisa que faz é separar aquilo que pertence ao Senhor, que é o dízimo, dízimos e ofertas. Nós devemos ter um coração voluntário, que tem prazer. Eu mesmo, Deus me livre, eu não faço outra coisa. Quando eu recebo meu salário, eu sempre separo primeiro o do Senhor, porque tudo vem dele. E se ele não me der, eu não tenho para dar. Então, quando você dá o seu dízimo, está dizendo: Deus, tudo vem do Senhor. Você sabia, tudo é dele. Ele coloca em nossas mãos e ele observa a nossa fidelidade, se nós honramos a ele ou não. Por isso, não é que lá no livro de Provérbios fala: honre o Senhor com as primícias de toda a tua renda. São as primícias, é o primeiro lugar. Que o seu coração seja assim, como o coração de Davi, um coração apaixonado pelo Senhor, que sempre dava o melhor e o primeiro. Que você seja assim, meu irmão. Quero orar por você, quero te abençoar. Se você está desempregado, vou orar por você também, para Deus abrir ainda esses dias uma porta de emprego para você, né? Também vou orar por você que está precisando de uma cura física, para que o Espírito Santo te cure. Se você crer, você vai receber nessa hora mesmo o toque sobrenatural do Espírito Santo na sua casa. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de contribuir no teu reino, contribuir com as coisas espirituais. Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração está em ti, no teu reino. Nós queremos esse coração voluntário, como o coração de Davi, um coração cheio de gratidão. Deus, eu quero abençoar as finanças do teu povo. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão e irmã. Temos visto a fidelidade do seu povo. Obrigado por uma igreja tão fiel a ti. Mesmo nesse tempo de pandemia, os teus filhos e filhas têm colocado o Senhor em primeiro lugar. Oh Deus, muito obrigada por cada pessoa fiel. Durante todo esse tempo, Senhor, tem sido fiel a ti, tem separado primeiro e tem oferecido ao Senhor. Que o Senhor receba cada vida, cada família. Obrigada, Senhor, por tanta fidelidade na vida dos meus irmãos, por suprir cada uma das nossas necessidades. Eu oro por aqueles que estão desempregados, que portas se abram esses dias ainda, propostas de emprego venham à existência, milagres financeiros aconteçam. Eu oro também por curas nessa hora.
Eu oro pela saúde da tia do pastor Márcio. Cure, Senhor, essa mulher. Que todo câncer seja arrancado pelo poder do nome de Jesus. E saúde, saúde na vida da Dona Grace, na vida da Dona Teresa, saúde na vida de Roseane, saúde, Senhor, no meio do teu povo. Que agora, Senhor, onde tiver uma enfermidade, sai agora todo caroço, toda infecção, todo mal-estar, sai agora em nome de Jesus. Liberamos cura para o teu povo, liberamos bênção para o teu povo. Que a bênção do Senhor, que a prosperidade em todas as áreas venha sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. A forma de você ofertar vai estar aparecendo aí na sua telinha. Se você precisa que Walter vá na sua casa, né, para você entregar seu dízimo, sua oferta, ligue aí nesse número que vai estar aparecendo na sua telinha. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, meus irmãos. Boa noite. Nós estamos com mais um Tadel Online. Queremos agradecer a Deus por sua vida. Você que tem perseverado conosco ao longo desses quatro meses, quase 4 meses, que nós estamos assim, online. Mas o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem nos fortalecido e nós cremos que em breve nós estaremos juntos presencialmente. Quero que você gere expectativa em seu coração. Nós estamos orando, nós estamos planejando já essa volta, já desde a semana passada. Estamos apenas aguardando um decreto estadual que vai permitir para Garanhuns, Caruaru, né, e outras cidades a gente entrar na fase 3 do plano de retomada. Por enquanto estamos na fase 2, mas eu creio que em breve nós estaremos com os nossos cultos presenciais de volta. Mas enquanto isso não acontece, estamos com você aos domingos, às terças, nosso culto de celebração, nosso Tadel. Estamos também com as nossas lives, quarta, quinta e sábado, pelo Instagram. E sexta-feira estaremos com você às 11 horas da noite. A gente vai enviar o link para você entrar conosco no Zoom. Nós estamos com a nossa mini vigília virtual. Estamos aproveitando ao máximo todas as tecnologias para a gente poder estar perto de você. Então, sexta-feira, entra conosco na nossa mini vigília de 11 à meia-noite. Também estamos com o CCA Kids acontecendo todo domingo, 4 horas da tarde. Então, chama o teu filho, envia o link para pais que têm filhos, crianças, e vamos estar abençoando as nossas crianças com o nosso CCA Kids. Quero chamar aqui o pastor Márcio, ele vai estar ministrando a palavra nesse Tadel, né? Nós vamos estar orando por ele, pedindo ao Espírito Santo que fale ao nosso coração através da vida do pastor Márcio. Senhor, em nome de Jesus, quero apresentar diante de Ti, Senhor, o pastor Márcio. Dê a ele graça, sabedoria, dê a ele as palavras certas. Abençoamos ele, abençoamos cada irmão que vai estar recebendo a palavra nessa hora. Senhor, que o nosso coração seja como uma terra fértil, onde a palavra caia, as sementes da palavra caiam e germine e produza frutos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A graça e a paz. Prazer estar aqui em mais um Tadel. Mas no nome de Jesus, nós cremos que em breve você vai estar aqui conosco. Nós temos convicção nisso.
e sonhamos em ver realmente e novamente a igreja cheia para a glória do Senhor Jesus. E o tema da palavra hoje é 2 reis, um propósito e 2 respostas. Eu vou repetir, 2 reis, um propósito e 2 respostas. E no decorrer da palavra você vai entender melhor esse tema. Primeiro eu quero te convidar a abrir lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 8. Você pode ir acompanhando. Eu vou ler, na verdade, uma parte entre os versículos 4 e o 22, que diz assim: Atenta à voz do povo em tudo quanto diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, porque eu não reinar sobre ele. Atente à voz do povo e estabeleceu-lhe um rei. Gente, esse texto de 1 Samuel, no capítulo 8, está falando justamente a famosa história que nós já conhecemos de Samuel. E interessante que Samuel teve, na verdade, um ministério tão lindo. Ele era um profeta, também era um juiz do Senhor Jesus, né? Um juiz de Deus. E na história de Samuel, ele não conseguiu trazer um legado. Então, os filhos, eles, infelizmente, não seguiram os princípios, os valores de Samuel. E aí o povo tinha observado isso e começaram, e também é importante falar, que o povo estava tão cansado das guerras e começaram a solicitar um rei. Então Samuel, que era juiz também, ele, na verdade, começou a ouvir esse clamor do povo, querendo um novo rei. E me chama tanto a atenção que Samuel, sendo o último dos juízes de Israel, ele já estava envelhecido, e isso tinha a ver também com inúmeras ameaças das nações vizinhas, especialmente dos filisteus. E os israelitas começaram a pedir cada vez mais forte um rei para representá-los. E nesse texto, deixa bem claro esse texto que nós lemos, que Deus não era Samuel, porque Samuel veio no coração dele: eu estou sendo rejeitado pelo povo, Senhor. Aí sabe o que acontece? Deus diz: não, Samuel, o povo não estão te rejeitando, mas estão rejeitando a mim mesmo. Isso é muito forte, irmãos. Porque primeiramente Samuel trouxe para ele. Mas quando Deus ouviu isso, disse: não, Samuel, não é você que está sendo rejeitado, mas quem está sendo rejeitado sou eu mesmo. E os israelitas começaram, eles queriam um rei que pudesse ver. E queria, na verdade, ser como as outras nações. Mas eles começaram a rejeitar o cuidado de Deus. E assim Deus atendeu o pedido do povo. E a partir daí nós vamos conhecer a história dos 2 reis, os quais nós já conhecemos, já ouvimos falar muito sobre esses 2 reis, mas vamos fazer uma ligação dessas 2 histórias. O primeiro rei foi o famoso Saul. Ele era filho de Quis, pertencia à tribo de Benjamim. Saul foi escolhido como rei porque o povo estava pedindo por uma monarquia. E interessante que, se você quiser se aprofundar na história de Saul, você só precisa ler o livro de 1 Samuel, os capítulos 9 ao 31. Agora eu quero te convidar aí na sua casa, vamos ler o capítulo 9, apenas o versículo 2, para conhecer melhor como era Saul. E diz assim: E tinha um filho chamado Saul, jovem e de bela aparência, e nenhum homem era como ele entre os israelitas.
era o mais alto de todo o povo, e outros chegavam aos seus ombros. Então ele era um homem muito alto, um homem de boa aparência. Aos olhos humanos você poderia dizer, esse é o rei ideal, é o rei que nós precisamos. Então, esse foi Saul. Então vamos agora ouvir e entender a história do outro rei, que é esse o comparativo que eu quero fazer desses dois reis. O próximo foi Davi. E é um dos personagens reais, tão conhecidos da Bíblia. Ele foi um homem escolhido por Deus para liberar o povo, e com certeza foi um homem muito usado por ele. A história começa a ser contada no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 1 Crônica. Mas como era Davi? Primeiramente, chama muita atenção que ele era caçula, filho de Jessé. Estava entre, na verdade, os seus irmãos. Pertencia à tribo de Judá. Ele estava entre os 8 irmãos. Foi criado e treinado para exercer a profissão de pastor de ovelhas. E destacava pelos seus inúmeros talentos, como ser também um grande guerreiro. Ele cantava, tocava harpa, E até mesmo fazia instrumentos musicais para louvor da casa do Senhor, assim como está descrito no livro de 1 Crônicas 23:5. Então, nesse início, nessa comparação, os dois eram, na verdade, homens que chamavam a atenção, vieram da linhagem, da linhagem ali do povo de Israel, e ambos, cada um tinha suas habilidades. Eu comecei, na verdade, a pesquisar qual era a semelhança entre Saul e Davi. Primeiro, vamos entender o significado do nome dos dois. Saul foi pedido a Deus. Davi, amado por Deus. Interessante que os dois sobrenomes têm um significado muito peculiar e muito especial. Saul, ele foi pedido a Deus. E Davi, amado por Deus. Então, são dois nomes com significado bem especial. Outra semelhança é que ambos tinham uma boa aparência. Saul era forte, muito belo e sobressaía a todos do ombro para cima. E Davi, ele era ruivo, tinha belos olhos e era formoso. Inclusive, algumas pessoas, quando falam de Davi como se ele fosse um magricelo. E não é isso que a palavra diz. A palavra diz que ele era formoso. E outra semelhança entre os dois, que eu observei também, foi o tempo de reinado, Muitos estudiosos concordam que Saul reinou durante 40 anos. E Davi, se levarmos em consideração os 7 anos que ele reinou em Judá e 33 anos que ele reinou em Israel, que somam 40 anos. Então, os dois têm praticamente o mesmo tempo de reinado. E também uma semelhança que me chamou muita atenção de ambos é que eles foram ungidos reis por intermédio do profeta Samuel. Então, os dois também foram ungidos reis por Samuel. Então, eu observei essas duas semelhanças. Então, os dois tinham perfis, nesse aspecto, parecidos. Um tinha mais habilidades numa área, outros, na verdade, não mostram muito detalhes, mas também mostra que ele, na verdade, seria algo que as pessoas esperavam. Primeiro, os dois reis. Logo após, vem um propósito. E qual era o propósito, que só era um dos dois reis? Primeiramente, a missão de Saul, lá com que nós podemos inclusive acompanhar, diz que ele era da terra de Benjamim, o qual foi ungido para ser príncipe sobre meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Então o clamor do povo chegou a
Deus olhou para Saul e escolheu Saul. E ainda, quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Então, quem escolheu Saul? Deus. Eu já ouvi algumas pessoas dizer: não, foi o povo que escolheu Saul. Não, quem escolheu Saul foi Deus. Realmente o povo começou a clamar por um rei, Deus olhou para Saul e escolheu ele. E no início, em 1 Samuel 9:21, me deixou assim, abrir os meus olhos, algo que eu ainda não tinha percebido, que diz assim, 1 Samuel 9:21, então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me fala com tais palavras? Gente, isso fica muito claro, a humildade de Saul. Então Saul, ele começou bem, ele começou com um coração humilde, não foi ele que quis se promover, não, Deus foi quem escolheu Saul. E isso começa a me chamar a atenção, que muitas pessoas começam muito bem. Então aqui está bem claro qual é o propósito, qual é a missão. E quando pensamos em missão, missão é a razão de ser. E a partir daqui, Saul tinha uma razão de ser. Ser rei de Israel, de proteger o povo. E quando se fala de visão, é aonde eu quero chegar. Então Saul queria ter um reinado vitorioso. E quem é que não quer ter uma vida vitoriosa? Nós não queremos ser fracassados, não. E os valores de Saul, que realmente é a conduta, as crenças, os princípios a serem seguidos, inicialmente estava correto. Ele estava obedecendo tudo que o Senhor tinha falado pelo profeta Samuel a ele. E em 1 Samuel, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, diz assim: sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Então o coração de Saul já era outro coração. Vamos continuar. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. E chegando ele a Gibeá, eis que um grupo o Espírito Santo se apossou de Saul. Então naquele momento o Espírito Santo se apossou de Saul. E ele começou a profetizar no meio deles. Então eles começaram a dizer: oxe, quem é esse que está profetizando? Por quê? Porque, gente, me chamou muita atenção essa frase. Porque o Senhor se apossou dele. O Senhor se apossou dele. E os profetas saíram ao encontro. Então esse era Saul. O propósito dele estava muito bem determinado. Mas e Davi? Então é importante, quando se fala de Davi, né, está bem claro, algo que sempre nós pensamos: homem segundo o coração de Deus, é verdade. Mas vamos entender melhor como ele começou. E lá em 1 Samuel 16:1 diz assim: e disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Aqui já vem para uma outra parte que depois nós vamos abordar melhor. Por quê? Porque nesse momento o Senhor já tinha rejeitado Saul. E nós vamos entender o porquê daqui a pouco. Mas Samuel estava com pena dele. Aí o Senhor vem aqui: até quando terá pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me provi um rei. Então o Senhor já está conduzindo agora Samuel para o substituto de Saul. E ainda no capítulo 16, nos versículos 6 e 7, diz assim: sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe,
e disse consigo: certamente este está perante o Senhor, seu ungido. Gente, Samuel começou a olhar para a aparência do irmão de Davi, o Eliabe. Então, possivelmente, ele tinha um porte de rei. Aí sabe o que o Senhor diz logo em seguida? Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Gente, isso é muito forte. Porque muitas vezes nós estamos, assim como Samuel, nesse momento, olhando para a aparência, olhando para os talentos. E Davi tinha talentos, mas o Senhor não estava preocupado com os talentos dele, mas sim com o coração. Então veio o primeiro irmão, o segundo irmão. Então foi chegando todos os irmãos, até acabar os irmãos. E Samuel percebeu que não tinha nenhum ali. Os 7, nenhum. Não, o Senhor não disse que não é nenhum de vocês. Aí entra a história do esquecido. Entra a história de Davi. Está faltando mais algum? Aí Jessé lembra que Davi estava onde? Pastoreando as ovelhas. Eu quero te dizer algo, porque isso nos ensina. Sabe o que acontece? Quando nós estamos trabalhando para o Senhor, Ele está, na verdade, trabalhando em prol de nós. Então eu quero te dizer que o seu trabalho para o Senhor não é vão. Então não se sinta esquecido não, porque o Senhor enxerga-te. Amém? O Senhor te enxerga. Então, como está descrito em 1 Samuel 16:13, tomou Samuel o chifre e o azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, aí isso me chama mais atenção. Eu até grifei aqui: o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. Gente, o Espírito do Senhor se apossou de Saul, e o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, os dois tinham um propósito determinado, era o mesmo propósito. Claro que em fases diferentes, em tempos diferentes, mas era o mesmo propósito. Sendo, quais são as duas respostas que cada um trouxe? Quais são essas duas respostas? Então, aí é a grande diferença. Como eu e você estamos correspondendo ao que Deus tem na nossa vida? E às vezes, nós estamos correspondendo da maneira errada, sabe? Porque nós estamos correspondendo olhando para o outro. Nós estamos correspondendo não à minha resposta. Talvez você não está dando a sua resposta, mas você está correspondendo, imitando a resposta do outro. Uma coisa eu quero te dizer. Deus nos fez diferentes um do outro. A sua resposta nem sempre é igual à do outro. É diferente. Mas vamos entender quais são as respostas de Saul e Davi. Muitas foram as diferenças entre esses dois reis, entre esses dois líderes. Eles tomaram caminhos totalmente diferentes, norte e sul, vamos dizer assim. Fizeram coisas diferentes, vieram de forma diferente, colheram resultados diferentes e também morreram de forma diferentes. Aí isso deixa bem claro a particularidade, a forma que cada um reage. E eu tenho convicção que se Saul ele não tivesse errado, e nós vamos entender quais são os erros, e aí você pergunta, e Davi também não errou não? Vamos entender que ele errou também. Mas vamos comparar em relação a isso. Eu vi uma frase, um texto que me chamou muita atenção, do evangelista Iago Borges. Ele disse assim: sabe qual a diferença entre Saul e Davi? Saul amava o trono,
Davi amava a Deus. A verdade é que a maioria dos pregadores de hoje ama mais o púlpito do que a Deus. Aí eu poderia até adaptar. A maioria das pessoas hoje estão querendo mais os presentes de Deus do que Ele. A maioria das pessoas hoje estão mais preocupadas das coisas que Deus pode fazer em seu benefício do que a presença dEle. E qual tem sido a minha e a sua prioridade? Será que você só está pensando em estar à frente de algo e liderar? E como está o teu secreto lá com Deus? Gente, sem Deus nós somos vazios. Sem Deus nós somos ruins. Sem Deus não há esperança para nós. Então eu quero te dizer que a nossa esperança, a nossa prioridade tem que ser o Senhor. Tem que ser o Senhor. A primeira coisa, a primeira resposta que Davi fez foi a questão da desobediência. Em 1 Samuel, no capítulo 13, nos versículos 13 e 14, diz assim: Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardar o mandamento do Senhor. Teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para todo sempre, e não já subsistirá o teu reino. Gente, Saul, ele desobedeceu. Saul desobedeceu. E sabe por que ele desobedeceu? Porque ele agiu pela emoção, pela pressão do povo. Ele estava se sentindo pressionado. Então ele disse: eu vou ocupar uma função que não é minha e vou fazer o que não é para mim fazer, porque era algo que cabia para Samuel, não para ele. Então, por causa disso, ele desobedeceu e quis dar um jeitinho. Ele quis dar um jeito ao Senhor. E ele não esperou o profeta chegar. Ele mesmo, pressionado pelos soldados, ofereceu sacrifício, porém não era função, não era atribuição dele fazer sacrifício. Cuidado de estar fazendo o que o Senhor não mandou, o que não é sua função, o que não é sua atribuição, porque isso, em vez de gerar bênção, vai gerar maldição. E ele usurpou a autoridade do profeta e desobedeceu às ordens de Deus. Ele desobedeceu às ordens de Deus. Então esse foi o primeiro. Já em Samuel 15:9, Saul desobedece mais uma vez. Deus deu uma ordem para ele destruir tudo dos amalequitas, mas ele não cumpriu a ordem de Deus. Mais uma vez ele desobedeceu. E vejamos o que Deus disse dessa atitude de Saul. Em 1 Samuel, capítulo 15, dos versículos 10 a 23, deixa bem claro que Deus se arrependeu de ter constituído Saul como rei, porque ele deixou de seguir e cumprir as palavras. Ele deixou de cumprir aquilo que o Senhor determinou. Ele começou bem, e muitos começam bem. E na minha jornada, muitos começaram comigo muito bem. Muitos eram muito famintos por Deus. Muitos tinham os dons, os talentos, o ministério. Sim, muitos. Mas poucos continuaram, perseveraram. Então, o mais importante não é quem começa bem, mas é quem chega até o final, custe o que custar. Até o final. E o que isso quer dizer? Que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olha como é sério a rebelião. Não foi um pecado comum. Aqui traz um peso a rebelião, que é a mesma coisa de pecado de feitiçaria, porque ele estava se rebelando contra a autoridade do Senhor. E o próximo aspecto é observado, é que ele rejeitou as palavras do Senhor e também rejeitou a ti, para que não seja rei.
Então, se ele rejeitou o Senhor, então também o Senhor o rejeitou naquele momento. Porque ele não foi aprovado. Porque ele começou muito bem. Ele começou da forma correta. Como nós vimos, ele era até humilde. Mas a soberba veio para o coração. E quando a soberba vem para o coração, nós ficamos mais preocupados com o que as pessoas pensam ao invés do que Deus pensa. E nós deixamos de confiar em Deus e começamos a confiar na força do nosso braço. E isso vai nos levar aonde? Ao chão. Então, Saul foi reprovado por Deus. Ele começou bem, mas ele foi reprovado. E eu estou lendo o livro, já li o 1 Samuel, estou no 2 Samuel. E, gente, eu confesso, eu fiquei triste. Eu disse, Saul era para ter reagido diferente. E assim como nós lemos, se ele tivesse reagido diferente, ele tinha ficado com o Senhor para sempre. E chegou a ponto de o Espírito de Deus sair dele. E quando o Espírito de Deus saiu, ele começou a ser atormentado por demônios. Ah, que final trágico, não é? Então vamos agora para Davi. Qual foi a resposta que Davi trouxe? A missão que o Senhor colocou na vida dele. A mesma missão de Saul. Em 1 Reis, capítulo 15, versículo 5 diz: portanto, Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenou, em todos os dias de sua vida. Senão, aqui já mostra uma situação que ele não era perfeito, e que ele errou. E ele errou feio, e nós não podemos encobrir os erros. Senão, no caso de Urias, o Eteu. E o que é que aconteceu? Na verdade, ele matou Urias. E ele adulterou antes de matar. E isso são erros graves. Mas ele não teve um final igual a Saul. Porque, pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. O que é que isso deixa claro? Aqui, o profeta Natã foi corrigir ele. E ele se arrependeu. E interessante que nós acabamos de ler o capítulo 12, o versículo 9. E no versículo 13, ainda de 2 Samuel, diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerá. Então ele teve um pecado genuíno. Ele realmente se arrependeu de verdade. Gente, muitos de nós temos nos arrependido de coisas que temos errado, mas não é de verdade, é de mentira. E isso não é arrependimento, é remorso. Quando o arrependimento é de verdade, você quer mudar de vida, você vai buscar mudar de vida. E isso é a grande diferença. E ainda continuando, em 2 Samuel, diz assim, no capítulo 12, no versículo 13, foi o texto que nós lemos. E é importante falar que o sonho de Davi não era se exaltar nem se glorificar. Pelo contrário, ele queria honrar a Deus, construindo uma casa para ele. A motivação dele era correta. Ele não queria se gloriar, mas ele queria, na verdade, trazer a glória para Deus, não para ele. Interessante que, se você for ler a história, você vai ver que Saul perseguiu Davi. Saul, na verdade, queria matar Davi, mas Davi, ele tinha um coração íntegro. Ele teve 2 oportunidades de ter matado, mas ele não matou, porque ele buscou agradar o Senhor. Ele buscou agradar o Senhor. Lógico que diante do pecado dele, o Senhor perdoou, mas as consequências não deixaram de vir.
Ou seja, os nossos erros vão trazer consequências. Então, a partir daquele momento, a família dele ficou totalmente desestruturada. Logo, o filho do adultério dele, o que é que acontece? Ele não queria que o menino adoeceu, ele não queria que o menino morresse. Ele fez tudo, ele bateu na porta do Senhor. Ele jejuou, ele orou, ele clamou, ele fez de tudo, mas o menino morreu. E ao longo da vida de Davi, ele aprendeu sobre a soberania e o poder de Deus. E Deus sempre o guardou, livrou da morte. E foi o próprio Deus que estabeleceu o seu reinado. E Deus perdoou quando ele pecou e ele se arrependeu. E é interessante que Davi também, mesmo sendo ungido rei, ele teve que esperar muitos anos. Mas foi nesse tempo que ele aprendeu que Deus sempre mantém a sua palavra em seu momento perfeito. Deus sempre mantém a sua palavra no momento perfeito. Eu não sei quais são as palavras que Deus tem falado para você, mas eu quero te dizer, no nome de Jesus, que Deus sempre cumpre a palavra, sendo que o momento é perfeito, não é o meu momento, não é o seu momento, é o momento que é perfeito, o momento que Ele escolheu para nós, amém? E por último, essa também é uma lição para nós, que devemos descansar no Senhor e esperar pacientemente no Senhor, descansar e esperar. Eu confesso que não é algo simples, nem algo fácil, sabe? Não é. Deus sabe o quanto eu não gosto de esperar. Eu não gosto de esperar nem em fila de banco. Às vezes eu estou, na verdade, numa lotérica, a fila é enorme, eu digo, eu já não vou nessa. Eu já vou para outra, eu já vou em outro bairro, porque eu não quero ficar um tempão na fila, eu não gosto de esperar, mas nós temos que aprender a esperar. Eu já quis dar uma mãozinha para Deus, e isso gerou frustração, sabe por quê? Porque Deus não trabalha da forma que eu quero que Ele trabalhe, Ele tem um jeito melhor, Deus é muito melhor nisso. Então temos que parar de querer dar um jeitinho nas nossas coisas, temos que parar de querer que as coisas aconteçam antes do tempo. Não, tem um tempo para todas as coisas. Mas nós temos que ter a atitude correta, e nós temos que estar no lugar correto, e o nosso coração tem que ser um coração íntegro diante do altar do Senhor, amém? Então nesse momento, eu queria orar por mim e por você. Eu não quero ser como Saul. Saul começou bem, mas quem terminou bem foi Davi. Então eu quero ser como Davi. Mas eu não quero cometer os erros que ele cometeu. Eu quero aprender com os erros dele. Aí na sua casa, feche seus olhos. Coloque sua vida diante do altar do Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor nos ensina tanto, Senhor, com a história de Saul. Nos ensina tanto com a história de Davi, Senhor. Os dois foram escolhidos por Ti para estar à frente do Teu povo. Os dois tiveram a mesma missão, o mesmo propósito, Senhor. Mas os dois deram respostas diferentes. Respostas diferentes. E os dois tiveram finais diferentes. Deus, por favor, Senhor, custe o que custar, em meio às lutas, às tempestades, às pandemias, sei lá. Mas nos ajude, Senhor, por favor, a estarmos cobertos em Ti. Deus, por favor, que não venhamos deixar de Te consultar. Porque a partir do momento que deixarmos de Te consultar, nós vamos agir pelas nossas próprias emoções. E vamos errar e vamos quebrar a cara, Senhor. Mas que nós possamos, dia a dia, Te consultar. A Te ouvir, Senhor.
a te ouvir. Muitas vezes nós tomamos decisões e não te ouvimos, Pai. Mas nessa noite nós decidimos consertar a nossa vida diante do teu altar, Senhor. E te priorizar acima de qualquer coisa, não apenas de falar, mas de viver. No nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe grandemente. Nesse momento tem um aviso que nós queremos lembrar a você, que tanto na quarta como na sexta, todos os líderes de célula deverão trazer aqui na igreja a contribuição da Marcha do Amor. E aqui a igreja está aberta a partir das 15 horas até as 17h30. E talvez você diz, eu não tenho como levar. Então, por favor, entre em contato com o nosso irmão Walter, que nós vamos providenciar alguém para ir até a sua residência pegar esses alimentos. Amém? Gente, que privilégio de podermos abençoar o próximo. No nome de Jesus, é um privilégio. É um privilégio. No nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente. Amém.